levantador de seleção, levantador de clube, super talentoso, longevo. Olá, Fábio. Olá, Fernando. Tudo bom, gente? Boa noite. Alô, Alexandre Oliver. Cleiton. Fala aí, Cleiton. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu estar aqui na área. Deixa eu convidar ele. Olá. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, Marquinhos? Boa noite. Prazer aí falar com você. Tudo bem. Muito bem-vindo. Esse quadro que a gente faz, na verdade, é um quadro salvo do canal que a gente tem lá no YouTube, chamado Quem Sabia Vôlei. Lá a gente vai, na verdade, multiplicando informações sobre jogos, competições, atletas em competição e ex-atletas, e a gente vai contando um pouco e fomentando a história do vôlei nacional. Bem-vindo. Muito legal. Obrigado aí. Prazer fazer parte aí desse teu projeto aí. Muito legal. Valeu, muito obrigado. Eu falei que eu tô com sorte porque os levantadores estão passando todos aqui. Comecei com a Fernanda, consegui Fofão, Maurício, você, então para mim já Ó, tava só craque, hein? só craque, né? Só os melhores. É, Todos meus ídolos. Os três que você aí, falou pô, da foram. Fofão aí, os três foram diferentes, assim, únicos, sabe? Assim, peguei informações que eu queria saber de maneiras diferentes, cada um com a sua cabeça. Samuel tá aí, ó, Samuel Kid, Tata Vidal, olá, gente, tudo bom? Samuca, eu conversei com ele ontem. Samuca é meu. Samuca é um dos grandes amigos que eu fiz no voleibol. Um dos poucos grandes amigos que eu fiz no voleibol. Ele também, eu fiz live com ele, a live dele com ele foi ótima também. Pô, tem umas Samuca duas é semanas. sensacional. Vamos lá, Marcelinho, E aí, tem deixa eu te muita gente. perguntar, como é que tá aquela promoção lá, o sorteio da camisa? Ah, então, que eu ia até falar. Da camisa Essa do Minas aqui, lá. tô fazendo a vaquinha lá do YouTube, né? Na verdade, é um sorteio. A Isso. galera leva essa camisa aqui da Lapa de Fiore, tá vendo? Que foi da Virna. E, na verdade, está nova, né? Porque ela praticamente não usou. A gente fez a vaquinha virtual. Quem tiver interessado é só chamar no Story no Direct que eu passo. Porque, na verdade, a gente vai fazer uma manutenção do Note, mais espaço para HD, um monte de coisa que a gente utiliza. E lá no canal, direto, a gente joga os jogos. A galera pede, a gente coloca. Tem Uhum, desde a 76 das Olimpíadas para cá. que legal. A imagem tá boa? Eu tô achando que tá escuro um pouquinho. Tá boa. Eu só acho que você tem que descer um pouco, porque na hora que é, Eu? postar, vai cortar um pedaço da sua cabeça. Vê aí. Aí, agora sim. Escuro, não? Não, agora ficou bom. Tá ótimo. Tá bom. Vamos lá. Galera, não sei se vocês sabem, mas Marcelinho, tá? Ele era federado em futsal, chegou aí à seleção carioca, e na verdade você jogou futsal aonde eu joguei pelada de vôlei, que é no CIB, no Israelita, Clube Israelita, aqui de Copacabana, não é isso? Eu comecei a jogar futsal e depois vôlei lá no CIB, um clube em Copacabana, na Barata Ribeiro. Isso aí. Isso, tem aqui próximo de casa. Ah, é? Você mora perto? Moro perto. Na Legal. verdade, você acompanhou seu irmão que jogava vôlei, né? E lá você, se não me engano, jogou de 87 a Isso. 92. Meu irmão também jogava vôlei, ele jogava no Fluminense. Sim. E aí eu comecei a jogar vôlei por causa dele. Em 93, você foi campeão mundial. E aí, ali começou toda a notoriedade, ir para o primeiro time que tinha, assim, na verdade, como eu vou dizer, na verdade, um time principal quase, né? Porque vocês ganharam muita coisa. Mas conta pra gente como é que foi, como é que você assimilou ser campeão mundial juvenil lá em 93? Como é que era o seu grupo? É, era. Foi muito legal. Ali foi o início de tudo, né? Foi onde eu realmente tive a vontade de viver do vôlei, de me tornar profissional. Até porque quando eu jogava aqui no Rio de Janeiro era amador, então era só por paixão. E aquela seleção foi a primeira seleção juvenil a ser campeã mundial. Grandes jogadores, grandes talentos. O Nauber estava junto comigo naquela seleção. O Gustavo Queijinho estava junto. Enfim, o Schwank, que hoje trabalha com a seleção brasileira como treinador, ele estava naquela seleção. O Super Tabás Sensei, né?
assistente técnico do Bernardinho, ele é Uhum. assistente técnico daquela seleção também. Enfim, eram grandes atletas, grandes profissionais, todo mundo começando ali o sonho de ser profissional no vôlei. E ali foi uma experiência fantástica. Nós ganhamos a final contra a Itália, o Mundial foi na Argentina, e foram momentos maravilhosos, onde realmente tudo começou para mim no voleibol foi ali, visando o lado profissional. Foi ali que eu realmente decidi que eu iria ser profissional de vôlei. Aí você foi para o Report Suzano, não foi isso? E lá, na verdade, você começou essa carreira brilhante e Isso. teve grandes amigos ali, tem grandes histórias para contar. Como é que foi chegar lá no clube grande? Como é que foi receber entre jogadores jovens e jogadores veteranos? O que que você guarda dessa época? Quais são suas lembranças? Ali quando a gente foi campeão mundial, quando eu voltei da Argentina, eu recebi uma proposta para ir para a equipe de Suzano, que era uma das principais equipes do voleibol brasileiro, né? Era um Sim. projeto idealizado pelo Ricardo Navajas, que hoje é diretor da equipe de Taubaté. Então ele era o técnico lá, ele era jovem, assim, com muita vontade de vencer, uma cidade do interior apaixonada por esporte, principalmente pelo voleibol. A cidade, a comunidade de Suzano apoiava muito a nossa equipe. E ali eu fui como um desconhecido, assim. E aí na primeira temporada já eu comecei a jogar muito bem. Na época era Campeonato Brasileiro, né? Já fomos Isso. campeão paulista e brasileiro na minha primeira temporada como profissional. Eu tinha 18 anos. E ali eu fiquei nos meus primeiros 7 anos na equipe de Suzano. E foi tudo muito difícil, não foi fácil chegar do Rio de Janeiro sem conhecer ninguém. Ali tinha uma filosofia de trabalho diferente de todas as equipes, né? A equipe de Suzano era uma equipe que treinava demais, que tinha uma cobrança muito forte, muito dura pela comissão técnica lá. Então, se eu não tivesse um equilíbrio, uma cabeça boa, realmente eu não iria muito para frente, não. Realmente foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi uma escola que me ajudou a me formar como profissional e também como cidadão, como pessoa. Enfim, e deu tudo muito certo, foi muito legal, fiz grandes amigos, tive uma relação com a cidade assim muito próxima. Eu vi o crescimento tanto da equipe como a cidade era muito pequena, meio que interior, tinham poucos prédios, e aí o voleibol deu muita visibilidade para a cidade, e os jogos passavam na televisão aberta, tanto depois começou a passar em canal fechado, então atraiu muito investimento para a cidade. Enfim, e foi momentos marcantes na minha vida que eu lembro com muita felicidade. Eu não sei nem se você viu, mas eu postei em sua homenagem um pedaço do Frango Sul contra. Aí, na verdade, ainda tinha a nossa caixa, né? Que aí o patrocinador saía no final, entrava outro. Eu coloquei, esse novinho. Ali a Frango Sul, nós fizemos algumas finais de Campeonato Brasileiro. Acho que a primeira Superliga, eu sei que foi contra a Frango Sul, quando mudou o nome Sim, de Campeonato Brasileiro para Superliga, foi com a Frango Sul. Mas isso. nós fizemos algumas finais, acho que duas, eu não me lembro bem, mas era uma equipe muito forte também em Canoas, ali a Frango Sul, grandes jogadores. O Enfim, Sul sempre traz bons jogadores, né? sempre. E aquela época do voleibol, eu acho que foi um momento assim do nosso campeonato nacional, acho que do nível mais alto, assim, eu acho que a década de 90 foram campeonatos muito equilibrados, muito fortes. Eu acho que hoje em dia eu acho que esse ano até mais um pouco, você já consegue prever mais ou menos quem vão ser os semifinalistas, os finalistas, mais ou menos. E naquela época era muito difícil, realmente você tinha 5, 6 equipes com totais condições de serem campeãs. E ali o nível do nosso voleibol era realmente muito alto. Muita coisa. Muita coisa. Vou fazer uma pergunta, tem várias perguntas aqui para fazer, mas eu vou fazer uma pergunta. Você teve alguém como inspiração para querer ser levantador ou você já foi para ser levantador devido à Não, altura? eu já comecei a jogar vôlei sendo levantador.
Eu acho que o vôlei é muito difícil, hoje é muito específico, é muito difícil você fazer todas as posições, não dá. Então eu já fui querendo ser levantador. Agora o Maurício foi uma inspiração para mim enorme. Para mim foi o melhor levantador que o Brasil já teve. Ele realmente foi um cracaço de bola. E eu tive a felicidade de jogar junto com ele, de disputar a Olimpíada de Sydney junto com ele. E ele sempre foi uma inspiração para mim. E engraçado que nesse meu início de carreira, nós fizemos várias finais um contra o outro, de Campeonato Paulista, de Superliga, de Campeonato Brasileiro, de algumas competições internacionais que existiam no Brasil. Então a gente duelava bastante assim um contra o outro e depois a gente foi jogar junto na seleção brasileira. Foi muito legal. E legal que mesmo assim você também conseguiu prêmios individuais, porque em 97, 99, se eu não me engano, quando você ganhou, você foi o melhor levantador da Superliga, É, foi? eu ganhei prêmio de melhor levantador algumas vezes. Não sei se 3, 4, 5, mas eu ganhei alguns troféus aí de melhor levantador. Alguns até com o Maurício jogando no Campeonato Brasileiro, então para mim era um motivo de orgulho. E aí a CBV promovia um evento muito legal, uma festa de encerramento, onde ela fazia como se fosse o Oscar, né? Ela colocava O no All-Star telão. Games. Oi? Era o All-Star Games? Não, Ou não, era eu só digo, na entrega? não, tinha também. Premiação? Festa de encerramento, ela fazia igual o Oscar. Ela botava num telão Ah, os 3 indicados e depois aí botava momentos desses atletas durante a Superliga e depois o apresentador falava que o melhor por fundamento é o... E aí você ia nossa, no palco, recebia. Era muito legal, era um evento grande, assim, transmitido ao vivo pela televisão. e E que chama tinha também atenção, né? o Jogo das Estrelas. Também, alguns anos, a CBV fez esse Jogo das Estrelas também, no meio do campeonato, que era um final de semana de festa, assim, reunia todo mundo para jogar. Às vezes tinha os melhores do campeonato contra os estrangeiros, que nós tínhamos muitos estrangeiros na Superliga. Então fazia um jogo contra o outro. Era muito legal. Ó, vou fazer uma pergunta aqui, vamos lá, que tem várias Então, aqui. Deixa eu ver. O Fernando pergunta: para quem o Marcelinho levantaria a bola no 24-23? depende com quem eu estou jogando. Depende de qual time, em qual momento. Eu vou tentar resumir assim. Eu acho que eu levantava para o Milinkovic, o argentino, quando a gente foi campeão da Superliga, eu levantava com certeza para ele. Craque de Levantava. bola, né? Oi? Craque de bola, Craque de Milikovic, bola, argentino. levantava para o Max, com certeza, quando a gente jogou em Suzano junto na seleção. Para o Giba, para o André Nascimento. Eu levantava para graças a Deus, só joguei com um monte de fera, então eu não tinha muita dificuldade para decidir, não, porque eu tinha jogadores de muita personalidade e eu acho que em algumas equipes era até fácil de decidir. No meu final de carreira, que os times que eu joguei assim para finalizar não eram tão competitivos, aí eu tinha que raciocinar um pouquinho mais. Mas esses Imagino. jogadores aí, poderia escolher que tava de bom Tava, tamanho. tava bem feito, né? Tava bem feito. Ó, o Márcio fez uma pergunta aqui, mas aí você já tinha até me respondido até sem eu ver. Ele perguntou se não fosse levantador, jogaria em qual posição? Qual posição você É, teria vontade de jogar? nenhuma, só levantador. Eu acho que eu sou um dos poucos levantadores que eu não gostava de atacar. Eu não tinha, os levantadores normalmente gostam de atacar. Eu não gostava muito, não. Não era minha? Não era. Eu realmente só seria levantador. Eu não tive um desejo de ter outra posição, não. Você teve a oportunidade também de disputar outras ligas pelo mundo, que foi a Liga Italiana e também a Liga Grega, que eu acho que você disputou uns 4 anos no Eu joguei na Panathinaikos. Itália, na Grécia e na Suíça. Como foi? Eu vou mesclar aqui. Como foi jogar na Grécia? Porque você ficou lá 4 anos, é uma equipe de ponta, que é o Panathinaikos. Isso. Como é que é o vôlei para eles? É porque aqui eu não recebia muita informação. Eu tive um jogo Então, ou outro, porque na época a gente não tinha essa visibilidade toda. é, Você pode contar um pouco? foi uma experiência maravilhosa. Foi muito legal pelo país, que é um país espetacular. Olímpico. Oi? Olímpico, né? É, é maravilhoso. Agora, o voleibol grego não era, na época, o principal campeonato do mundo, assim.
Só que existiam 3 equipes do voleibol grego que realmente era equipe do topo do voleibol da Europa. Eles realmente tinham 3 equipes que eram o Panathinaikos, Olympiacos e o Iraklis, que era de Tessalonique. E realmente essas equipes eram muito fortes. Tanto é que o Iraklis foi 2 vezes finalista da Champions League. Então, ali a disputa era grande. E quando ia para a Europa, a gente conseguia jogar de igual para igual com qualquer time do mundo. Quer dizer, da Europa, desculpa. E, e ali o nosso presidente, na época, ele fez um investimento muito grande para nos levar para o topo da Europa. E aí contratou eu e o Dante, né, da seleção. Nós dois ficamos juntos todos os anos lá. Nós conseguimos fazer Final Four de um campeonato europeu que a gente fez. Perdemos a semifinal para o Piacenza da Itália, a equipe do Serginho. Enfim, nós tivemos grandes momentos, fomos campeões gregos, ganhamos Copa Grega, enfim, ganhei vários títulos lá e foram anos maravilhosos na Grécia. Culturalmente, o que você ganha lá? Pô, ganha, nossa senhora, foi muito legal, assim, foi muito enriquecedor. Eu pude ver ao vivo tudo que eu estudei na escola sobre a história da humanidade, dos filósofos, de como surgiu tudo. Nossa senhora, fiz amigos até hoje, eu tenho contato com os meus amigos gregos, a gente conversa um pouco. Então, enfim, foram momentos assim, É uma aula de história que tu paga, né? realmente, foi muito legal, uma experiência assim das melhores que eu tive na minha carreira. Vou comentar sobre a Itália, porque eu falo que você foi um sortudo aí. Você pôde jogar com Cantagalli, Pô, Angel Dennis, Borbolenta. Você pode falar um pouco pra gente? Assim, do Cantagalli eu gosto demais, assim, pô, o que eu pude cracaço, acompanhar dele no começo de 90, eu achava ele assim, um é cara um dos melhores incrível. do mundo. Sim. E como é que foi jogar lá na Itália? Foi muito legal. Esse time aí foi minha primeira experiência na Europa, né? Foi muito difícil, não foi fácil. Mas o campeonato na época italiano era o melhor campeonato no mundo. Todos os melhores jogadores estavam no voleibol italiano. Então foi uma prova de fogo para mim poder jogar. Eu tinha 23 anos na época. Então eu e o Nauber, nós fomos os primeiros da nossa geração aí para o voleibol italiano. E aí a gente foi, depois o mercado se abriu para todo mundo. E foi muito legal. A gente conseguiu chegar na semifinal, foi uma coisa inédita. Enfim, foi tudo muito legal, o nível altíssimo, eu joguei bem. Enfim, foi também, aprendi o italiano, aprendi mais uma língua. Enfim, foram momentos também muito legais. E depois na Itália eu joguei em Treviso, que pô, é a melhor estrutura que o voleibol já teve, uma cidade que respirava o vôlei, os melhores jogadores. Joguei com o Pape, joguei com o holandês, o Rostin, que era. Enfim, joguei com o Fei. Um time, estrutura que eu acho que eu não tive em lugar nenhum. Então, Sim. eu dei sorte. Realmente, a minha carreira toda eu dei muita sorte por ter jogado só com grandes jogadores, grandes equipes, países maravilhosos. E só tenho que agradecer. Você também jogou para uma equipe ela é muito falada, né? Assim, na galera do vôlei, todo mundo fala muito, foi o Olímpicos, que era uma febre na época, o Olímpicos, porque tudo ligado ao vôlei, é onde tinha jogos a galera ia, e Aqui no era Rio, né? uma equipe assim, né? Muito, muito, muito boa. Como é que foi jogar lá? Como é que foi com aquela galera toda junta? Porque eu dizia que era uma fábrica de caça-talentos, mas que vocês faziam por merecer, porque jogavam sempre muito bem. Foi também. O bom que foi aqui no Rio de Janeiro, né? Na minha cidade. Eu joguei só 2 anos aqui. Durante a minha carreira toda, eu joguei 2 anos aqui no Rio de Janeiro, muito pouco. Eu fiquei muito tempo fora, longe de casa, dos amigos. E ali, esse projeto da Olímpicos foi muito legal, porque a Olímpicos entrou como a principal patrocinadora do voleibol brasileiro, né? Patrocinou a confederação, depois patrocinou o Comitê Olímpico. Então, realmente, eles investiram muito para lançar os produtos deles. Foi um projeto que deu muito certo. E na competição na Superliga, foi uma pena, foi uma fatalidade
eu acho que foi uma das maiores frustrações da minha carreira, porque aquela equipe era quase que perfeita e a gente ficou invicto, acho que a Superliga inteira, e na semifinal nós perdemos para a equipe de Suzano, na época Suzano, foi o ano que eu saí para a Olímpicos, nós perdemos, então, enfim, mas também foi um ano muito legal, era um timaço no nosso time aqui da Olímpicos, jogava eu, Nauber, Kid, Eduzão, Doglão, aí contratou um russo, o Dinekine, enfim, era um timaço também, e uma pena que a gente perdeu. Você O também técnico jogou, a primeira foto que eu lembro que eu tirei com você foi no Vasco, do Três Corações, que era aqui no Rio. Eu lembro que a gente ia ver o jogo, aí jogava você, Giovanni, jogava em, Maxi. a gente jogava em Minas, né? A gente Isso, treinava em Três Corações, a gente só jogou o Campeonato Carioca aqui no Rio de Janeiro. que foi o que eu vi, que na verdade, se eu não me engano, era até no Grajaú. Eu não lembro agora onde era a sede, mas eu lembro que Então não aí foi tinha a competição sede, no a Grajaú. gente jogou no Municipal, jogamos no Tijuca, jogamos no Grajaú. A gente jogava onde tinha espaço, porque a gente treinava lá em Minas e o Vasco na época a estrutura era não tinha estrutura para todos os esportes que o Vasco tinha na época. E aí a gente teve que procurar casas para jogar e falar Uhum. porque eu também sou fã dele. Diogo jogou comigo no Ele falou aí, Corinthians. mas eu sou fã, Marcelo, Pô, Irlane, nada. galera, de todo mundo aqui. Ele é um grande amigo também que eu fiz no vôlei e tá morando nos Estados Unidos. Um grande abraço pro Diogo, saudade dele. Você fala sobre amigos do vôlei, é porque a gente às vezes fica com colegas de profissão, aquelas pessoas que talvez a gente vá trabalhar e que a gente de repente não vê porque foi trabalho. E tem aquelas pessoas que ficam. Quem é essa galera aí, esses amigos fiéis que você conquistou durante a sua carreira no vôlei? Eu conquistei alguns amigos, depois a gente vai se decepcionando ao longo da. Né, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais selecionando mais as amizades. Mas eu tenho o Nauber, que é um amigo que a gente começou a jogar vôlei junto aqui no Rio. O Nauber é um grande amigo, mas isso aí extrapolou o vôlei, porque eu já conheci ele antes de jogar vôlei. Nossas famílias são amigas. Mas eu fiz grandes amigos, o Diogo, o Samuel, Samuca, que está aqui, o Serginho, o Líbero, o Gustavo, o Dante. Alguns amigos, outros eu achava que eram meus amigos e ao longo do tempo foram me mostrando que não são, enfim. Eu fiz grandes amigos treinadores, o Horácio, que hoje é o técnico de Campinas, eu fiz uma amizade com ele. O Zé Ricardo no Minas, que era o meu diretor, eu fiz uma amizade com ele também bem legal. De repente eu vou estar esquecendo alguém, já peço desculpa, mas enfim, é difícil a Não gente tem lembrar. como. É, Mas, vou comentar aqui. Você segurou eu falo que é uma fogueira, né? Porque em 2007, quando teve aquela briga toda, Ricardinho decidiu ir embora da seleção, aí todo mundo achava que volta, não volta, aí ficou aquilo tudo, aí você jogou o PAN aqui em casa, aí foi aquela coisa, e de qualquer forma você fez um PAN maravilhoso, ganhou o melhor levantador da competição, e jogou Copa do Mundo. Primeiro eu ia perguntar como é que foi chegar lá para jogar a Copa do Mundo, com aquela pressão toda, porque eu lembro que na época os jornais falavam várias coisas e vocês voltaram campeões da Copa do Mundo. Inclusive, até coloquei um joguinho aqui atrás contra o Japão. eu vi. Foi difícil, assim, não foi fácil, né? O Pan-Americano era um título que essa geração não tinha, né? Que foi derrotada em 2003 em Santo Domingo para a Venezuela na semifinal. Então era um título que faltava, independente se o campeonato era difícil ou não, era um título que essa geração não tinha. E realmente aquele ano de 2007 o principal foco era o Pan-Americano, né? Porque a seleção brasileira naquela época do Pan-Americano era a principal atração daqueles jogos, né? Porque o futebol não vai com seus grandes atletas, então a gente foi realmente com a expectativa de levar o ouro. E aí teve aquele problema do corte do Ricardo.
E não foi fácil. Aí teve a entrada do Bruno, consequentemente foi a entrada do Bruno, que era o terceiro levantador na época, também sofreu uma pressão muito grande, que as pessoas estavam ligando algumas coisas que não eram verdades. E aí, tanto para mim quanto para o Bruno, não foi fácil. É, mas aí a gente conseguiu, com força, uma preparação mental muito forte, a gente conseguiu conquistar aquele título sem perder nenhum set, né? Então foi de uma forma avassaladora realmente. E aí realmente o grande desafio nosso ia ser a Copa do Mundo, que aí não ia ter desculpa porque era um torneio extremamente difícil, com as melhores seleções do mundo, os principais jogadores, classificatório para a Olimpíada de Pequim 2008, e ali ia ser realmente a prova de fogo. E nós acabamos também conquistando aquele campeonato de uma forma também brilhante. Perdemos a primeira partida para os Estados Unidos, e aí foi uma enxurrada de críticas. Ali foi muito difícil abrir a internet e ler tudo que estava sendo falado ali, escrito na internet. Mas a gente se fechou realmente. Depois dali, a gente não perdeu mais nenhum jogo. Fomos perder um set no último jogo contra o Japão. Ganhamos todo mundo de 3-0. E ali realmente saiu realmente uma tonelada das minhas costas. E a gente seguimos em frente ali para as Olimpíadas. Mas realmente 2007 foi um ano bem difícil mesmo. E assim, é porque também o Pan-Americano foi em casa. Eu acho que a pressão acabava sendo até maior por causa disso. Mas em suma, né, tipo assim, os títulos vieram, o que foi planejado foi alcançado. Em 2008, teve a Liga Mundial, teve as Olimpíadas. E o Brasil estava mesclando uma seleção que disputaria as últimas competições, porque era um ciclo Isso. que ganhou tudo, e a galera, né, os veteranos, jogariam É, mais uma Olimpíada e automaticamente iriam se despedir, porque a nova geração já traria jogadores como Murilo, Samuel. Como foi para você jogar aquela é, Olimpíada? Como ali foi o foi? encerramento de um ciclo ali. Depois das Olimpíadas de Pequim, quase metade saiu da seleção, né? Eu, A titular, Anderson. Oi? a titular foi toda, praticamente, só ficou o Dante. Ficou o Dante, o Serginho continuou. Eu acho que o Rodrigão também. Titular, você tem razão. Saiu Porque o metade. Betinho saiu, daí depois de 2010 ele voltou, lembra? O Mundial de 2010 ele não jogou a Primário Júnior. Mas aí ele estava com um problema nas costas, ele deu uma descansada, mas depois ele não queria sair, entendeu? Ele só deu uma descansada, E voltou, ele não tinha um pensamento de sair da seleção. Mas aí saiu eu, o Anderson, o André Nascimento. O André Nascimento depois voltou um pouquinho, o Gustavo, o André Heller. É isso. O Giba continuou. ficou até 2012. O Dante É, continuou. O Dante aí vamos continua. para você, aí você ficou em clubes e você jogou no Minas. Eu queria que você contasse um pouco da experiência do Minas, porque você jogou lá durante 2 anos, se eu não me engano. E Três, todo três, mundo, a maioria dos jogadores que. Três. A maioria dos três. jogadores que eu converso aqui, todos já passaram pelo Minas. Acho que é como se fosse uma escola do vôlei, e todo mundo fala muito bem da estrutura e do planejamento. E como hoje em dia nós não vemos grandes planejamentos devido a um monte de coisa, patrocinador, gestão, eu queria que você contasse para a gente. O Minas foi. Quando eu estava jogando em Treviso em 2011, aí eu recebi uma ligação lá na Itália. Foi o Marcelo Francoviá, que era o técnico do Minas. A gente conversou, ele queria saber um pouco do que eu estava querendo da minha carreira, enfim. E aí veio uma proposta, aí eu aceitei, e foram 3 anos também incríveis. Eu pude conhecer o clube realmente, como ele funciona, como ele trabalha, a estrutura, que lá tem muitos esportes olímpicos que eles investem, que eles apoiam, tem inúmeros atletas. Aquilo ali realmente é uma potência olímpica, o Minas. Eu acho que é o maior clube que nós temos no Brasil. É uma estrutura fantástica. O sistema Minas funciona de uma maneira muito boa. Aquela engrenagem dá muito certo. Eu pude conhecer profissionais maravilhosos. Eu nunca tinha jogado por um clube assim, um clube social como o Minas. Então,
Eu joguei em 2010 pelo Pinheiros, na Sky, né? Foi. Mas é completamente diferente, são estruturas diferentes. Mas eu achei o Minas, para o atleta, o Minas é melhor de se jogar, para trabalhar. E realmente foram anos também muito bons, conheci grandes pessoas, fiz grandes amigos, e foi muito legal, Minas. Você teve a oportunidade de trabalhar com um russo que eu acompanhei na minha época, que foi o Oliver. Você jogou com ele, se não me engano, em dois clubes. Como é que é jogar com Eu joguei um com parceiro o russo no Oliver time? 4 Porque ele era temporadas. tão simpático, cara, quando ele jogou com você no Três Corações. Teve um outro time também que ele jogou Não, em contigo. Suzano, então. Eu joguei com ele 4 temporadas. Eu Ah, acho que consecutivas. Não, consecutivas não, mas joguei 3 consecutivas e depois mais uma. Um cara sensacional, uma família, uma pessoa maravilhosa, fiz uma amizade muito grande com ele. Nós fomos campeões da Superliga juntos. Pô, um cara diferente, um cracaço de bola. Naquela época, realmente, ele era muito diferente. Ele fazia uma diferença, assim, no ataque absurda. Ele era um cara que eu levantaria no 24-23 tranquilamente. Era um cara muito legal, me ensinou muito. ó, outra pergunta aqui para você. Marcelinho, para você, quem é o melhor técnico do mundo? Paulo Clênio. É uma pergunta difícil. Nossa, eu também acho. Um Ah, só. mas eu acho que o Weber, que é o técnico de Taubaté, hoje o argentino, eu acho que ele, para mim, eu acho que foi o melhor assim que eu tive. Foi um cara realmente. Ele foi levantador como eu fui. É um cara que me ensinou demais, assim. Ele me falava coisas que eu nunca tinha escutado. Ele conhece o voleibol assim como ninguém. Enfim, eu acho que acho que ele foi o técnico mais completo assim que eu tive foi ele assim. E foi levantador, né? Ele, inclusive, desclassificou o Brasil em 88 do bronze. Ele jogava muito. Para mim, foi um dos melhores Ele levantadores. nos ganhou na Olimpíada de Sydney em 2000. A Argentina nos eliminou e era o Weber o levantador. Nossa, E eu, aquele. É isso, isso que eu ia te perguntar. Um eu jogo, eu fiz lembro disso final que eu era também contra moleque. o Weber, algumas finais jogando também. Depois ele se tornou meu treinador. Foi muito legal. Ele, pô, o cara assim, esse cara é diferente assim. E o legal é que se você perguntar para o William, levantador, que também foi atleta do Weber, engraçado que ele vai responder a mesma coisa que eu. E ele jogou lá durante muitos anos, né? Ele jogou Então, Williams. eu joguei com o Weber 3 anos seguidos, inclusive na Grécia o primeiro ano. Aí quando o Weber saiu da Grécia, ele foi para a equipe do Bolívar. Aí ele me chamou para eu ir com ele, aí eu resolvi ficar na Grécia, aí que o William foi. Aí o William foi atleta dele durante 4 anos na Argentina. Teve alguma equipe que você queria ter jogado? Tipo, assim, você jogou em várias, né? Eu contei ali, você jogou por 15 equipes. Teve alguma equipe, faltou alguma equipe que você olhou e falou assim, caramba, eu queria ter jogado nessa equipe? A gente, na verdade, não comentou sobre a Suíça, né? Mas, de repente, tem alguma que você fala assim, caramba, olha, aquela ali chamava minha atenção, mas não rolou, não foi. Não, eu, graças a Deus, eu sempre pude escolher, entendeu? Não estou sendo arrogante, não, mas eu acho que é, Então, eu acho que é muito melhor você escolher do que ser escolhido, entendeu? Eu sim. pude escolher, eu acho que eu sempre tive algumas opções de clubes para jogar, sempre. Então, eu acho que eu joguei realmente onde eu queria, eu não tive. Mas eu acho que a equipe de Treviso que eu joguei, eu acho que era uma equipe que eu queria jogar, porque todo mundo falava muito bem da estrutura daquela equipe. Eu, quando joguei na Itália, o primeiro ano que eu fiz um playoff contra a equipe de Treviso, chamou a atenção do jeito que eles lidavam com o profissionalismo, com os atletas. E o Gustavo jogou em Treviso também vários anos e falou que realmente tudo que o Gustavo me falou, eu pude sentir na pele que era aquela estrutura. E eu acho que era uma equipe que eu quis jogar e eu tive a chance de ter participado. Vou te fazer agora uma pergunta que, se eu entrevistasse o Bruninho, eu faria para ele, porque eu ia falar assim: bom, todo jogador tem aquele jogador que a gente fala que é o chiclete, né? Tipo, o Bruninho vai levantar a bola para o Lucão aonde ele estiver. Não digo nem que seja bola só de confiança, é porque, assim, de olho fechado, o William, grande
Jaca, meu guru, te amo, O irmão. William entrou aí, Você ó. pode Ô, William, eu tava falando de você agora, não sei se você falar ouviu. comigo, William. Eu tava falando de você, enfim. Pode continuar, desculpa aí te interromper. Nada. Tem sempre, às vezes, tem aquele jogador que você acaba, o jogo acaba encontrando com o levantador. Igual o Bruno, eu falo que o Bruno, ele tá, acho que tá no meio, ele joga meia bola no meio, quando vai chegar no tempo, vai acreditar que ele vai colocar a bola. E a gente, às vezes, tem um jogador que a gente, até sem perceber, a gente cria essa afinidade. Não é só a segurança. Teve algum na sua carreira? Já tiveram vários, mas teve algum assim que você jogou, que você falou assim, nossa, ele ali quando eu jogava, eu precisava olhar. Sabia que a bola ia estar ali. Eu tive alguns, como eu falei lá no início da live, eu joguei só com craques. Quando o William jogou comigo em Suzano, o Max era um cara que eu tinha um entrosamento muito bom. O Milinkovic, o argentino, também, a gente fez uma dupla muito legal. Eu tive o Pampa, eu joguei com o Pampa, gente. O William, o Marco Milinkovic. Eu joguei com o Pampa também, que era um cracaço. Pô, eu tive grandes parcerias aí. Igual o William teve com o Que, Wallace no Cruzeiro, eu tive também com algum. É porque hoje o pessoal acha que o voleibol é só de 2010 para cá, entendeu? Esquece que tem um pouco de história por trás disso. Eu fiz grandes duplas e se eu pô, só perguntar, aquele e time se eu ali que a gente perguntar botou contra o Frango Sul, tá você, tá o Max, tá o Pampa, isso, é um time se eu massa. perguntar, se eu perguntar para o William aqui, desculpa na nossa live aqui, o William, eu estava falando do Weber, que você foi atleta do Weber, e ele me perguntou o técnico, o melhor técnico que eu trabalhei, e eu falei do Weber. E eu comentei com ele que se perguntasse para você, eu acho que você responderia a mesma coisa. Foi isso. E ele tava falando que tu ia marcar live comigo. Aí eu falei que tranquilo, era só passar o WhatsApp. A- de- é, uma Olha coisa que o lá, o pessoal melhor que sempre eu trabalhei, tá pergunta, vendo? Foi a mesma coisa que eu melhor que eu falei. já trabalhei. O É, William deu uma declaração falando que ele queria jogar lá e se aposentar no time que acabou, que encerrou as atividades. lá o Pelo menos eu Bolívar. vi. É uma pena, né? Por causa do Covid também, um dos motivos, né? O clube encerra as atividades por causa da. É, Vou perguntar para você, fala. fala para mim, tem vários, mas cita pra gente um jogo inesquecível de clube e um pela seleção. Fala assim, nossa, esse jogo é marcante. De clube? Um de clube e um de seleção, que te marcou. Nossa senhora, tem muitos. Foi difícil. Eu acho que a minha primeira final, não é nem de Superliga, de Campeonato Brasileiro, em 1993, contra o Palmeiras, o extinto Palmeiras no vôlei, né? Quando foi o primeiro ano que o Renan foi técnico, quando ele veio da Itália, que foi do Palmeiras, aquele jogo para mim marcou muito. Eu era reserva do Leandro na época, e aí a gente estava perdendo de 2-0, aí eu entrei e a gente ganhou de 3-2, aí eu fui o melhor jogador daquela partida e nós fomos campeões brasileiros naquele jogo. Eu acho que Verdade. ali me marcou muito. Da seleção brasileira, eu acho que é a final olímpica, né? Independente de ter perdido, mas a final olímpica é um jogo assim que eu não sei nem explicar, que mexe com todos os sentimentos que a gente tem de pessoa, de atleta. É um sentimento assim muito, muito louco, muito. É, eu acho que a final olímpica é tudo que envolve uma final, desde a preleção, você andar na Vila Olímpica, entrar no ônibus, ir para o ônibus pensando em todo mundo que está no Brasil, esperando para o jogo começar, a gente envolvido com aquilo tudo e tendo que controlar a ansiedade. Enfim, eu acho que é uma final olímpica. O William aí também já jogou, ele pode falar também. O Samuel também jogou, que está aí. Nossa, final olímpica eu acho que é o máximo que um atleta olímpico pode chegar, é uma final olímpica. Então, acho que da seleção é a final olímpica. Eu imagino, porque a gente que torce, eu que sou apaixonado por vôlei, cada final que eu via, a gente já fica emocionado em casa. Eu acho que você chegar numa final lá é certeza do dever cumprido. Eu vou perguntar para você, e o que que você tem feito depois que parou de jogar? Quais são suas Eu, atividades? então, ano O que passado que você eu, tem eu fiz uma, trabalhado? ano passado eu fiz uma pós-graduação em gestão e marketing esportivo aqui na PUC. Foi muito legal voltar a estudar um pouco, ver coisas
coisas do esporte, de eventos, de gestão que eu não sabia, então eu aprendi muita coisa. E, e aí essa pandemia travou alguns projetos que eu tinha, mas tudo vai retomar. Eu quero trabalhar com esporte, eu quero trabalhar com gestão, mas ainda estou na dúvida um pouco sobre voleibol. Algumas pessoas falam para eu ser técnico de vôlei, só que o meu problema é que aqui no Rio de Janeiro Estrutura não, para não tenho equipe de vôlei profissional ainda, e eu quero ficar um pouco no vôlei. Entrou o Felipe Ximenes, um grande amigo meu. mandou aí Ele, Tayarol, Ramon Menezes. o Felipe ele foi meu diretor na equipe do Vasco, que foi citado aqui. Depois ele trabalhou com futebol, foi diretor executivo das principais equipes de futebol brasileiro, é um grande amigo. E, enfim, eu quero trabalhar com esporte. E hoje eu dou palestras aí pelo Brasil inteiro e contando as minhas histórias, contando as minhas experiências, e é muito legal. Espero que você trabalhe. Eu tinha lido uma matéria que você falou que queria trabalhar na gestão, de repente ensinando, né? Porque você tem esse domínio, tem essa facilidade, e eu acredito até por ter sido levantador. Viu muito, o jogo passou muito pela sua mão, você foi aprendendo como cada jogador tinha o temperamento, o que precisava, de repente um toque a mais, ali ou aqui. Isso ajuda bastante. Eu vejo as É, campanhas. Fala. eu acho que eu daria um bom treinador. Vou ser sincero aqui. Eu acho que eu daria um bom treinador. Mas esperar um pouquinho. Eu quero ficar ainda um pouco aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, o Felipe Ximenes, ele tem um curso de gestão de futebol que eu não pude fazer ainda por outras coisas, mas eu vou fazer algum dia. Eu quero fazer o curso do Felipe. O William já fez esse ano. Eu ia fazer, mas eu não pude. Eu vou fazer o curso do Felipe para aprender coisas novas. Abraço para o Gersinho, que foi meu técnico no Corinthians. Aí ele está técnico em Portugal. Enfim, alguns projetos que eu vou colocar em prática aí. Vamos E ver. botou, eu fiz foda. Eu esqueci de perguntar. Você trabalhou no Corinthians, que foi um time que foi uma idealização do Serginho, né? Ele queria terminar jogando no time de coração. E Ângela Moraes, conta pra gente como é que foi, porque tinha você, tinha ele, que era o Aí pessoal o da Gerson experiência, foi tinha o nosso Vidão. técnico. Oi? Desculpa, te interrompi. Não, eu falei que o Escadinha montou a equipe e trouxe grandes amigos, né? E ficou uma equipe que mesclava experiência com uma galera mais jovem. Como é que foi? Como é que você se sentiu ali no meio da galera? Como é que Não, foi essa troca? foi uma experiência diferente, assim, porque eu já estava no final da minha carreira, e aí o Sérgio me ligou, enfim, tinham atletas muito jovens. É, Foi legal. Eu não vou dizer que foi. Tivemos vários problemas financeiros, problemas não muito fáceis de administrar. O Diogo falando que a gente almoçava junto e a gente conversava bastante sobre vários assuntos, não só sobre vôlei. Era muito legal. Mas aí eu pude trabalhar com o Gersinho, que hoje é técnico em Portugal, que é um grande treinador. Com certeza vai ser um dos grandes da nossa modalidade. Mas nós tivemos alguns problemas, difícil de gerir, eu acho. Mas foi legal, foi uma experiência, aprendi bastante coisa ali. E ali eu tive a certeza de que já estava na hora de eu me aposentar. E, enfim, mas foi uma experiência, não das melhores, mas foi uma experiência. Não tem o que reclamar, né? Tipo, campeão mundial juvenil, vice-campeão olímpico, campeão pan-americano, campeão da Copa do Mundo, Campeão campeão de mundial algumas adulto também? modalidades. Campeão mundial 2006 também. Então, quer dizer, em Isso, cima da Polônia. Então, isso. qual o legado que o vôlei deixa? O que você aprendeu com tudo isso que você passou? O vôlei te fez um profissional e você leva valores. O que Ah, que você guardou? só coisas boas, né? Conheci gente, conheci pessoas que, que vieram de diferentes classes sociais. Era uma coisa que não estava no meu dia a dia. Eu vim de uma classe média alta, assim. O meu caminho realmente foi o inverso
da maioria que vai para o esporte. A maioria vai para o esporte, que é o único meio de sobrevivência. Para mim não foi. Então eu vim de uma família de classe média alta. E realmente eu fui em busca do meu sonho, que eu queria realmente viver do esporte. Conheci pessoas de classes diferentes da minha. Conheci histórias maravilhosas. A história do Samuel, não é porque ele está aqui não, mas eu acho que a dele e do Serginho, do Escada, são as histórias mais bonitas que eu vi na minha vida. E se não fosse voleibol, eu jamais conheceria o Samuel, o Escada, o William também, que tem uma história linda. Enfim, eu conheci pessoas ótimas. Conheci também o lado perverso, o lado ruim do esporte, de competição, de competição ao extremo, de um querendo comer o outro assim, pelo pior lado também. E eu acredito que isso aí tem em qualquer segmento. Então a gente tinha que ter discernimento para saber onde a gente podia pisar. Então realmente foi uma escola que só o esporte ensina. E eu só agradeço tudo que eu vivi, tudo que eu passei, os momentos felizes, os momentos tristes. Aprendi a ganhar, a perder, respeitar um companheiro, porque você fazer um esporte, você conviver num ambiente muito coletivo é difícil. Você tem que saber respeitar o espaço do outro. Tem gente que não gosta de brincadeira em determinado momento e a gente tem que saber isso também. Enfim, só coisas maravilhosas. E só agradeço por tudo que eu passei, tudo que eu vivi e as pessoas que estiveram ao meu lado. Isso é muito bom. Isso mostra que não foi só jogar, né? Tudo que você aprendeu com as pessoas que você conviveu transforma você nessa pessoa que você é hoje. E com a pandemia, assim, depois que você parou de jogar, algum hobby? Porque o que eu ia te perguntar, as pessoas sempre comentam que o mais difícil não é a hora só de parar. O mais difícil é saber o que fazer quando parar. Aí, assim, a Fernanda Venturini é aqui próxima, então normalmente, uma vez ou outra eu tô com ela. Ela joga frescobol, Tá ela bom. pedala, faz um monte de atividades. Então, assim, ela foi preenchendo o tempo dela. Eu acho incrível. Ela com 50 está fazendo tudo isso. Você tem algum hobby? Tenho, claro. Ano passado eu preenchi, ano passado que eu parei de jogar, eu preenchi meu tempo estudando, né, na faculdade. Foi muito Uhum. legal. Mas o meu hobby é ir à praia, né? Eu adoro ir à praia, tô com os amigos na praia, às vezes jogo vôlei, um pouquinho, jogo futevôlei, que eu gosto também. E gosto de ficar em casa com a minha família, com meu filho, vendo série, consumindo um monte de coisas na internet, algumas coisas ruins, outras boas. Enfim, eu sou uma pessoa como outra qualquer, Faz parte, né? faz Ó, parte. Tá aqui você me botou, joga vôlei no Barra Mares, ó, meu o cliente. Zilda joga vôlei comigo no Barra Mares. Enfim, tem uma galera muito legal lá e é isso que eu faço. Eu esqueci não. Na verdade, é uma opinião. Você tem, eu não sei se você tem acompanhado o vôlei, você tem algum palpite para as Olimpíadas do vôlei masculino que, se tudo correr como esperado, vai ser em Tóquio, mas em 2021, né? Que era a Olimpíada que era para estar acontecendo agora. Você acha que quem são assim as principais aí, aquele bloco ali, aquele conjunto que pode Acho estar que beliscando? são sempre os mesmos. Eu posso afirmar com certeza que o Brasil vai ganhar medalha. Agora, a cor da medalha depende de muita coisa, mas eu acho que o Brasil vai para o pódio. Acho que a seleção americana, a Sérvia, é muito forte. Um pouquinho atrás vem a seleção da Itália. A gente não sabe Cuba se vai jogar ou não, como é que ela vai estar. A Polônia, França. a Polônia é uma equipe muito forte. Enfim, falei um monte, né? Mas eu acho que Brasil, Rússia, Polônia e Sérvia, eu acho que são as favoritas. Não sei nem se elas classificaram pelo pré-olímpico europeu, mas porque o pré-olímpico europeu é muito forte, muito disputado. Mas eu acho que Sim. são as melhores seleções, são essas. Ó, o Renan botou ali, vem para presidente do Vasco, qual é o seu candidato? Porque eu sou Vasco, as pessoas me ligam muito com Vasco, assim,
Eu estava muito ligado com a política do Vasco, mas eu não sei ainda não. A polícia do Vasco é muito complicado. Eu acho que aquilo ali vai acabar na justiça de novo. Enfim, eu vou aguardar um pouquinho mais. Ó, Sérvia se classificou, o pessoal falou ali embaixo. Galera, essa pergunta eu já fiz, mas tem uma menina que Sérvia não perguntou, se classificou, tá dizendo, né? Sérvia não se classificou, ele botou ali. Então Mas ali, Polônia, Brasil, Estados Unidos sempre também vem muito forte. É isso. sim, com certeza. A França também, né? Mas a França bate É a as França, principais mas eu acho que competições e mas França é bom, mas na hora não chega, é um pouco abaixo. na Eu hora não acho que vamos o dar conta. Brasil vai ganhar o Brasil. Que assim seja. Ah, quero te agradecer pela sua participação no Imagina. quadro Memória Vôlei. Os jogos estão disponíveis lá no Quem Sabiá Vôlei, que vai ficar no YouTube. A live vai estar aqui, mas eu vou colocar lá também. Tá ótimo. Peço para você deixar aí uma mensagem para a gente e muito obrigado mais uma vez. Excelente live. Que isso, pô, eu que te agradeço pelo trabalho que você faz. Teu canal, acho que com certeza ele vai decolar. E é sempre muito bom as pessoas produzirem conteúdo de vôlei, né? Que é uma paixão que eu tenho. Espero que as pessoas te sigam no Instagram, nas suas redes sociais, sempre falando de vôlei. E quando precisar de uma opinião sincera e forte, você pode contar comigo, que eu vou aqui dar sempre. Sempre com muito respeito, sempre com muito conteúdo. Ó, Pô, o Dileu entrou aí, mandar um abraço pro Dileu, que eu também falei dele aqui na live, um cara maravilhoso também. eu vou depois pegar do Diogo ali, que eu quero fazer com ele também. Só faltou uma coisa, porque aquilo ali foi a primeira que o Coisa falou, mas você tem como você montar o Dream Team? Você consegue? Eu pergunto porque tem gente que não gosta e tem gente que fala, ah, eu monto. O Dream Team de quê? Do mundo ou do Brasil? Você escolhe. Você pode colocar quem você quiser, o time é seu. Putz, é porque eu tenho muita dúvida. Eu monto Maurício, é, Caraca, Marcelo. Gisele. Oi? Desculpa, Gisele. A Gisele Florentino, a levantadora, tá aqui. Caramba, quanto tempo na Itália? Desculpa. Perdão. É, Maurício e Marcelo Negrão, Renan, Renan e Nauber e Gustavo. É, é que o vôlei mudou muito daquela época, é difícil. Na sua Se época, fosse antigamente, eu colocaria o Carlão de meio, mas hoje em dia o Carlão. Aí eu boto o Gustavo. Se bem que hoje o Leal é brasileiro, né, também. ah, mas você pode botar ele no meio. Você pode botar o Carlão Não, no meio, ele porque não é tem central, universal mas. também. Hã? Se você quiser botar o Carlão no meio, pode, porque é universal também. Faz o time É, inteiro. eu posso estar esquecendo alguém, mas eu acho que é, Gustavo e Carlão, Maurício e Marcelo, Renan, tem o Bernard também, que era sensacional. É muito de tem o Gia, o Brasil teve muitos jogadores assim excepcionais. Craques, né? O Sérgio de líbero, claro, Óbvio. o Nauber para passar, o Renan para fazer as coisas que o Renan fazia, que acho que ninguém nunca conseguiu fazer. Eu acho que é essa. E vou te falar uma coisa, o Renan, quando foi pro Parmalat, lá da Itália, até de Jogou levantador ele... levantando. Oi? Eu tenho esse jogo. Depois eu te passo para se dar uma olhada. Entendi, eu tenho esse jogo. Ele levantando? Tenho. Então, foi o Bebeto, falecido Bebeto, que fez isso. É umas coisas assim, são umas curiosidades muito legais para a gente poder dividir. Eu acho que hoje Quando em quiser, dia nenhum jogador conseguiria fazer isso, né? Um atacante do nível do Renan jogar levantando. Por isso que ele está é, na minha seleção. Ele mas dizem que ele jogou de levantador na época do juvenil. Aí eu não sei porque do jogou, mas juvenil. depois ele foi ponteiro, assim, eu acho que o melhor que nós já tivemos, assim. Era espetáculo, o que ele fazia era uma coisa espetacular. É que Então, hoje lá, a galera de rede social da internet hoje não sabe que na década de 80 e 90 existia voleibol também.
Não, com certeza. Mas vou te falar também, você falou aí, jogou com o Dante, não sei quantos anos. Olha a pipe que aquele cara batia Então, e. Dante, pô, Dante jogou demais. É porque depois de 98, quando surgiu o líbero, o líbero ressuscitou vários jogadores que não conseguiam jogar quando não tinha líbero, entendeu? Uhum. Então, o líbero deu oportunidade de muitos jogadores se tornarem craques. E na Sim, época que não tinha líbero, o central tinha que passar. Então era muito difícil jogar, entendeu? Só podia jogar quem realmente era muito bom, senão não jogava. imagino. Então, o líbero mudou o jeito de jogar voleibol, E entendeu? assim, né? Vamos comentar, né? Você olhar ali para o passe, você vê Dante, Giba e Serginho, dá uma aliviada, não dá para falar assim: olha, acho que vão vir boas bolas aqui para eu É, levantar. eles passavam demais, entendeu? Ó, o William tá falando do Claudinei. O Claudinei era central, passava igual ponteiro. Ele passava e atacava, entendeu? Era um voleibol completamente diferente. O Schwank também. Douglas Queiroz atacava dos três. Tinha que atacar fundo meio. Quem era central, o Gustavo passava e atacava fundo meio. Ele com o Kaká Bizoc até comentou dele aí outro dia também, que ele Então, chamou. era um outro, era quase um outro esporte. Então, Sim, tanto é o Kid. O Kid era tão talentoso que ele jogou. Ele era um cara de mais completo. Ele jogou eu joguei junto com o Kid, sei lá, 10 anos. Ele jogou de oposto, junto comigo, no mesmo time. De oposto, de ponteiro e foi para uma Olimpíada, era de líbero. eu era Pô, moleque, não entendia aquilo. Eu falava, gente, por que o Kid vai pra seleção de líbero? Tipo, na época ele não, era um dos melhores atacantes, assim, o cara botava tudo no jogador, chão. jogador como o Kid não tem mais, é muito difícil, entendeu? Sim. Então, o vôlei mudou muito. E sem contar que era canhoto na ponta, né? Tipo assim, Ganhou. jogava Nossa, muito. o Kid jogou demais também. Eram grandes jogadores. É impressionante. Tem a live lá com ele também, depois se você quiser ver, eu te passo. Tá bom, Muito agora. obrigado, viu? O papo foi muito bom. Pô, eu que te agradeço. Aí passou rapidinho, né? Passou rapidinho. Agradecer o pessoal que assistiu, que participou. Mandar um grande. Tilida Produções, William, Felipe, Bernard, Rafael, Lec Dion, Thiago, Felipe, De Fernando, a galera pô, o que está Wilson, sempre cara, aqui. que é um grande amigo. Começou a jogar vôlei junto comigo. Ele era juvenil lá em Suzano. Eu acho que eu contribuí muito para ele se tornar o atleta que ele se tornou. É um cara assim diferente, inteligente, tem os mesmos pensamentos que eu tenho, estudioso, joga demais assim. E, e agradecer ele aí, o Diogo, a Tida que está aí. Oi, Tida, um beijo. Então, É, fala com o Diogo aí grande também, se eles abraço. quiserem fazer uma live, a gente faz uma live com eles. Ele vai fazer. Se você, Diogo, pedir, Diogo foi se craque você, também, eu adorava o jogo dele. se você pedir com carinho, ele vai fazer. Ah, é? Vou falar com ele. Pode deixar. E vou deixar ela disponível, daqui a uns 10 minutinhos, ela já está disponível no YouTube. Tá bom, Tá bom? E tá bom. precisando de qualquer jogo, fala comigo. Obrigado aí por tudo aí, parabéns pelo seu trabalho. Continue falando de voleibol aí com a gente. Valeu. Boa semana. Tchau, Obrigado. tchau. Grande abraço. Tchau. Abraço. Tchau. Que live muito boa.